esse é o momento mais especial que nós temos. Na verdade, o programa só existe por causa desse momento. Momento onde a gente pode abrir a palavra, onde podemos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, inclinar o coração diante dele, sermos renovados, vivificados, restaurados pela sua palavra, que vem sempre de encontro à nossa necessidade. E nessa tarde eu quero abrir com você a Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 14, um texto que nós conhecemos muito, que nós ouvimos muitas histórias, existem desenhos e filmes sobre essa história. E eu queria poder ler a história toda, que ela é belíssima, riquíssima em detalhes. Quem dera nós pudéssemos nos deter nas pequenas coisas que ressaltam da Bíblia e que nos fazem pensar e visualizar tudo aquilo que aconteceu naquele tempo. O contexto desse capítulo é quando o povo de Israel, finalmente, depois de tanto sofrimento, depois de tantas agruras, depois de tanta dor, depois de uma falta de perspectiva durante anos a fio, sem esperança, gemendo, sofrendo em profundo sofrimento, o Senhor vem para os libertar. E o Senhor vem envergonhando, humilhando, destronando, destruindo todos os deuses do Egito e glorificando o seu nome e mostrando que só Ele é Deus, que só Ele é digno, que não há outro Deus, que não há outro igual a Ele, que não há na terra, no universo, em toda a história da humanidade, da criação, nenhum outro Deus. E Ele vem destronando todos os outros deuses mentirosos que foram um dia colocados no trono pelo povo do Egito. Quando Ele mostra a sua glória, liberta o povo, Ele então dá uma ordem, dá uma direção para esse povo. E é nesse contexto que nós entramos no capítulo 14, quando o Senhor, depois de ter desbaratado os inimigos, de ter estraçalhado e glorificado o seu nome, Ele diz: ainda tem uma coisa que eu quero fazer. Vocês vão seguir para o acampamento, vão parar ali, porque eu ainda quero glorificar o meu nome diante do Egito, diante dos príncipes, diante do povo, diante do exército do Egito. Eu glorificarei o meu nome. E é nesse contexto que a gente entra em Êxodo capítulo 14. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, entre Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E aí o Senhor está dizendo: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E diante dessa situação o Senhor está dizendo: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó mais uma vez, para que eu seja glorificado. Obviamente o povo não tinha consciência de tudo aquilo que o Senhor vinha dividindo com o coração de Moisés. E aí então, de fato, Faraó se arrependeu, e aí ele diz: por que a gente deixou embora Israel? Que loucura foi essa que fizemos? Que desatino foi esse? E aí ele então prepara o exército para de novo ir atrás do povo, buscá-los no deserto e trazê-los de volta para continuar os escravizando. E ele pega então 600 carros, pega o exército, os carros do Egito, os capitães, e ele sai em busca para perseguir os filhos de Israel. De fato, existe uma fúria muito grande no coração do nosso adversário. Existe uma fúria muito grande desde sempre do inimigo que odeia, que abomina ao Senhor e obviamente abomina e odeia todo o povo de Deus, e que quer matar, quer destruir, que quer roubar, com a fúria do devorador, com a fúria de um leão faminto querendo destruir a quem vê pela frente. De fato, o diabo não está brincando de ser diabo. E aí a Bíblia fala no versículo 9 que os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar. E a primeira tendência do coração de quem está sendo perseguido, de quem está sendo alvo do ódio, da ira, da perseguição, da fúria do diabo e seus demônios, é o desespero, é o temor e a murmuração. E é exatamente isso que o povo de Israel faz. Eles olham para Moisés e falam assim: o que estava faltando no Egito? Estava faltando cemitério? Estava faltando sepulcro para que a gente fosse enterrado lá? Era melhor sermos servos, escravos, sofrermos, comemos o pão que o diabo amassou, mas estarmos vivos, do que morrermos aqui nesse deserto. O que foi que você fez? Cadê? Cadê toda a glória? Cadê todo o efeito? Cadê tudo aquilo
que você nos disse. A gente vai morrer aqui. Olha quem está chegando, olha quem está vindo, olha com que fúria, olha com que domínio, olha com que altivez, olha com que poder. Olha para trás, Moisés. Veja o exército e a gente está aqui, todo mundo caminhando a pé. Mas sabe, quem é cheio do Espírito Santo, vê e ouve o que o Espírito diz. Vê e ouve de forma diferente. Quem anda com Deus enxerga as coisas de forma diferente, porque escuta a voz do Espírito de Deus. Jesus fala lá em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eles a reconhecem, eles sabem quem eu sou. Eles ouvem o meu domínio, o meu controle, as minhas diretrizes, as minhas estratégias, eles me conhecem. E podem até temer, mas não desmaiam. Podem até ser afligido o seu coração, mas esse coração não é derretido porque sabem em quem confiam. A Bíblia também diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí Moisés, que ouve a voz do Senhor, que conhece ao Senhor, que sabe o que o Senhor vinha ali ministrando ao seu coração, que vê aquilo que o Senhor já fez e que tem um novo entendimento, um entendimento que não é cru, um entendimento que não é religioso, um entendimento que não é humano, um entendimento que não é circunstancial, um entendimento que não é de vez em quando, porque tem gente que anda com o Senhor de vez em quando. Ouve o que o Senhor fala de vez em quando, lê a Bíblia de vez em quando, ora de vez em quando. Moisés andava com Deus. E aí então Moisés diz: olha, não temam, fiquem quietos, se acalmem, vejam o livramento do Senhor que Ele vos fará hoje. Porque sabe esses egípcios, está vendo esse exército, está vendo essa força, está vendo esse domínio, está vendo esse poder, está vendo essa pompa, essa altivez, isso que espanta os olhos? Olhem para eles agora, porque vocês nunca mais os verão. Sabe por quê, povo? Porque o Senhor pelejará por vós e vocês ficarão calados. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E aí então, eles recebem uma estratégia da parte de Deus. O Senhor diz a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Fala para o povo de Israel que marchem, avante, sigam em frente, obedeçam a minha ordem, simplesmente caminhem, deem as costas para o inimigo, olhem para frente, para o alvo, para onde eu vos mandei caminhar e prossigam. Não se preocupem com quem está vindo atrás. Não se preocupem com a fúria, não se preocupem com o ódio, não se preocupem com a força que eles têm. Não se preocupem com o tamanho deles, com a forma com que eles podem amedrontar. Não se preocupem com as armas que eles têm nas mãos. Não se preocupem com as estratégias que eles têm. Não se preocupem porque vocês olham para a força de vocês e ela é muito pequena diante da força do inimigo. Apenas caminhem. Apenas caminhem em obediência. Apenas caminhem seguindo a minha ordem, porque o resto é comigo. As outras coisas são por minha conta. Sejam obedientes. Cuidem da sua obediência e eu cuidarei daquilo que aflige o coração de vocês. A Bíblia fala que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Deus vai na frente. Deus vai cuidando, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai tirando o atrapalho, Deus vai fazendo um milagre, Deus vai realizando o suprimento, Deus vai providenciando a maneira de caminharmos. A gente não precisa saber como é que Deus vai fazer. A gente não precisa se perguntar como é que Ele está trazendo à existência o que não existe. A gente não precisa tentar entender a mente do Senhor. A mente do Senhor, ela é inescrutável. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, dizem Romanos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o que é que Deus está fazendo? Não se preocupe. Não se preocupe se Deus não te mostrar coisa nenhuma. Não se preocupe se Deus não falar para você: olha, vou fazer assim, vou fazer de tal jeito. Presta atenção. Deus não precisa provar nada para você. Deus não precisa dizer nada para você. Deus quer ver em nós um coração que confia. Deus quer ver em nós um coração que espera nele. Um coração que sabe por onde caminha. Como aquela história daquele menino que estava num avião, era apenas um garotinho de 10, 11 anos, pintando com seu lápis de cor e sua revistinha, fazendo alguns desenhos, pintando, colorindo, e de repente o avião passa por uma turbulência absurda.
tão terrível. E ele tá lá sozinho com a aeromoça do lado e todo mundo começa a ficar desesperado e começa a gritar e começa a chorar e começa a fazer promessa e começa a clamar. Até o ateu começa a falar: Jesus, me ajuda. E aquele menino tá lá, confiante, se segurando, mas confiante. Depois que passa aquele desespero todo, que as pessoas se recompõem, saem do estado de histeria, alguém olha aquele menino que tá calmo e que depois volta a pintar e fala: moleque, o que é que aconteceu com você? Você não sentiu, não viu, não percebeu tudo que o avião passou? E ele diz: eu não me preocupei não, eu não me preocupei porque eu sei quem está pilotando o avião. O piloto do avião é o meu pai. E às vezes é exatamente assim, é com essa confiança que o Senhor quer que a gente caminhe. Não interessa o que Ele está fazendo. Ele não tem que nos dar satisfação. Nós precisamos apenas de uma coisa. E essa coisa não é saber, não é estar no controle, não é que Deus nos diga que caminho Ele vai tomar. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Porque Ele vai na frente, Ele vai providenciando, Ele se responsabiliza quando nos dá uma ordem. E aí o Senhor começa a agir e o anjo ia entre o campo dos egípcios, o campo de Israel, e a nuvem era trevas para os egípcios e para o povo de Israel clareava a noite, de maneira que em toda a noite não conseguiram se aproximar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. Deus sempre será o Deus do impossível. Deus sempre será o Deus do milagre. Deus sempre tem uma solução e um caminho e uma providência que nunca passou por coração humano. Deus não brinca de ser Deus. Deus é Deus e sempre será. Ele é terrível em feitos gloriosos. E aí a Bíblia conta que eles passaram pelo meio do mar em seco. As águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E quando os egípcios viram todo esse milagre e viram aquele mar imenso como um muro, e eles passando, o povo de Israel passando, eles entraram também para o meio do mar. E disse: continuaremos os perseguindo, traremos eles de volta. Eram tão cegos, estavam tão cegos em sua fúria, em seu ódio, em sua sede de destruição, que não estavam enxergando. Viram tudo aquilo, se assombraram, mas continuaram com a perseguição. E aí a Bíblia fala que eles entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, o seu exército, até chegarem no meio do mar. Aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo deles. E bagunçou tudo. Saiu destruindo toda a força, todo o aniquilamento que eles estavam programados. A Bíblia diz que o Senhor tirou a roda dos seus carros e dificultosamente os governaram. Então, quando eles começaram a perceber que o carro não andava, estava tudo empacado, eles não conseguiam prosseguir, a coisa não fluía, não andava. Por mais que eles estivessem preparados, com um exército poderoso, começou tudo a ficar embaraçoso no meio do caminho. Aí eles caíram em si: eita, deu boi na linha, tem coisa errada. E eles tomam uma decisão: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós. Eles caíram em si: fizemos coisa errada, vamos correr, volta tudo, retrocede, porque Deus está com eles e não conosco. O mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, fugindo, correndo, entendendo que estavam fritos na mão de um grande Deus, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam perseguido no mar. Nenhum deles ficou. Vou dizer de novo isso para você: nenhum deles ficou. E os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco. As águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Deus nunca deixará de ser glorificado. Deus nunca perderá uma batalha. Deus nunca deixará de ser o vencedor. Deus nunca será aniquilado. Deus nunca será confundido. Deus nunca será desbaratado. Deus nunca será destruído. É por isso, meu querido, que muitas vezes você está aí vivendo
uma situação que você olha e vê um exército, e você vê o inimigo, e você vê a força, e vê a fúria, e vê o poder, e vê a velocidade que ele vem contra você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você é Israel de Deus, se você é servo do Senhor, se você está em obediência, pare de olhar para trás e ver, lá vem o inimigo, lá vem uma situação imensa. Eu não sei o que fazer com isso, eu vou ser engolido vivo. De fato vai ser, se você estiver por conta própria. Mas se você estiver por conta de Deus, em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor, em temor ao Senhor, apenas pare de olhar para trás. Foque para a frente. Olhe para o alvo, para o alto, para o autor e consumador da tua fé. Olhe com seus olhos espirituais e simplesmente marche. Simplesmente caminhe. Simplesmente avante. Essa é a voz do Senhor para você hoje. Por que clamas a mim? Apenas marche. Apenas siga. Pare de murmurar. Pare de lamentar e dizer para Deus o que é que estava faltando na minha vida para o Senhor me trazer até aqui. Era melhor estar vivo, comendo o pão mofado, sofrendo tudo que eu sofri, mas pelo menos eu estava longe desse perigo. Agora eu estou aqui, Senhor, e o que é que o Senhor está fazendo comigo? Pare de reclamar. Veja o livramento que o Senhor vai te dar. Apenas se cale, silencie o teu coração, arranque a murmuração da tua boca, coloque um louvor. Louve, adore no meio da sua dor, no meio do seu problema, no meio do inimigo que parece que é uma sombra gigante chegando bem pertinho de você. Adore, adore e adore e caminhe e marche. Não faça outra coisa. Adore e marche. Adore e marche. Avante e prossiga, porque Deus vai desbaratar o inimigo e o nome dele será glorificado. Porque Deus não perde batalha. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Deus não é menino. Porque Deus não é pego desprevenido. Porque Deus não está atrofiado. Porque Deus não está com as suas mãos mirradas. Porque Deus não está surdo. Porque Deus não está cego. Porque Deus não desistiu do seu povo. Porque Deus não desistiu de você. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de chorar. Adore e marche. Porque clamas a mim, diz o Senhor para você hoje. Marche, marche e marche. Resgate. É Ele, querido, que te levanta assim. Quando você pensa que está naufragando e te faz caminhar sobre as águas. Oh, aleluia! Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar? No momento em que a tempestade vier, ele vem com toda a autoridade. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar? O quê? Quando estiver frente ao mar, atravessar, só Ele. Não tenha medo, irmão. Deus vai te atravessar. O hino da vitória toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Que ele marche e vê que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te
te queimar. Faça como Israel que o mar atravessou, o hino de vitória do outro lado cantou. E não puder atravessar, pode chamar, pode chamar, pode chamar, que ele vem, ele vem, ele vem. Glória a Deus, Faraó pode vir atrás, os nossos inimigos podem vir com todo o gás, com toda a fúria, com toda a raiva, com toda a vontade de nos destruir. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Ele é por nós, Ele nos quer bem, e isso ninguém pode invalidar. Você vai cantar do outro lado, amém? Você vai continuar celebrando ao Senhor, amém? Você é vitorioso, você é vitoriosa. Deus ama você, Deus tem cuidado de você, e ninguém pode afrontar, pode destruir, pode sucumbir um filho do rei, guardado e amparado e protegido pelas suas mãos. Deus te abençoe. Uma noite de paz, uma noite de alegria, de regozijo, de esperança. Pare de olhar para quem está vindo atrás. Olhe para frente, para o alvo. Coloque um louvor na sua boca e marche. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Sleimer.